Oi, gente. Hoje a gente vai falar sobre os artrópodes, que é o novo capítulo, o capítulo 12. É um capítulo extenso, então eu decidi trabalhar por parte com vocês. Hoje eu vou falar sobre os insetos, né, as características principais aí dos artrópodes, e na semana que vem e na próxima eu vou trabalhar de 2 grupos, dependendo do grupo aí, um a 2 grupos por dia, tá bom? Para não ficar muito extenso. Então vamos lá. Quem são os artrópodes? Bom, os artrópodes, eles são animais invertebrados, tá? Lembrem-se disso. Que tem o corpo com partes articuladas, né? Partes e patas também, patas ou pernas, né? Tanto o corpo deles quanto as patas são segmentados, ou seja, são divididos. O corpo dele vai ser dividido em cabeça, tórax e abdômen, tá bom? Eles também apresentam aqui o exoesqueleto, tá? O exoesqueleto é um esqueleto externo. Ele é formado de um materialzinho, um carboidrato chamado de quitina, e ele é muito duro, né? Muito resistente para proteger o animal. Funciona como se fosse uma armadura. Em alguns artrópodes, né, que vivem na terra, os terrestres, esse exoesqueleto ele vai ser coberto por uma espécie de cera, né, impermeável, vamos dizer assim, que vai permitir que o animal não fique desidratado, ele não perca água para o meio ambiente, né, apesar do sol, do calor, essa cera do exoesqueleto vai proteger. Sobre a muda, né, a muda tem muito a ver com o exoesqueleto. Por eles terem, aliás, o corpo revestido por esse exoesqueleto, os artrópodes eles não vão crescer continuamente, ou seja, eles chegam uma fase da vida que eles precisam parar de crescer porque não cabe mais dentro do exoesqueleto. É como se fosse uma roupa que não cabe mais em você e você precisa tirar para botar uma nova, né? Então, algumas vezes eles têm que trocar essa casquinha, né, esse exoesqueleto para conseguir crescer. Essa troca do exoesqueleto vai se chamar muda, tá? Em alguns lugares, alguns livros, o nome vai ser outro, vai ser equidise, tá? Mas muda fica mais bonito. E ela acontece, às vezes, muitas vezes ao longo da vida do animal. Como eu falei para vocês, o filo ele vai se dividir em 4 grupos, né? Se divide aí em insetos, que são as formigas, as cigarras, borboletas, os crustáceos aí embaixo, que são os caranguejos, camarões, siris, os aracnídeos, que são as aranhas e escorpiões, e os quilópodes e diplópodes, que são as lacraias e os piolhos de cobra. Dá uma conferida no livro também, conforme a gente vai vendo os slides, que tem mais imagens também. Uns pontos importantes que eu destaquei aqui para vocês é que a maioria deles, né, dos artrópodes, vão sofrer um processo chamado de metamorfose. Né? A metamorfose ela é diferente da muda. Né? A muda, o animal troca o exoesqueleto. Agora, na metamorfose, você tem uma transformação total do corpo e do modo de vida do animal, como a borboleta, né? Primeiro ela é uma lagarta, aí depois vira uma borboleta. Então o modo de vida muda totalmente, assim como o corpo do animal. Esse balãozinho de baixo eu já falei, que são os exemplos de artrópodes, e lá em cima, sobre as células da pele, né, do artrópode, da epiderme dele, quando ele sofre muda, ela vai secretar um esqueleto novo, um exoesqueleto novo embaixo do antigo, ou seja, quando ele sai do exoesqueleto, ele sai muito sensível ainda, o exoesqueleto é muito fininho, ele precisa de um tempo, né, no animal ir vivendo, eu vou botar um vídeo depois para vocês se encontrar, para poder endurecer, né, esse antigo ele vai se rachar e vai permitir que o animal saia do exoesqueleto velho para ficar com o novo, certo? Vamos lá falar sobre os insetos agora. Bom, o que a gente pode falar aí sobre os insetos? Os insetos são os únicos animais invertebrados que são capazes de voar. Anota bem isso. Eles possuem patas articuladas, né? Por isso, obviamente, eles são classificados no filo dos artrópodes. A gente tem aí mais de 800, 900 mil espécies de insetos no mundo todo.
e a maioria é terrestre, tá bom? A observação que eu botei aqui: possuem patas articuladas e o corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen, tá? Isso vale para os insetos. Lá em cima eu tinha falado para vocês sobre a divisão aqui, mas isso varia, tá? De grupo para grupo de artrópodes. Alguns a gente tem o corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen, outro é cefalotórax, enfim. A gente vai ver lá na frente sobre os outros grupos, mas o inseto é cabeça, tórax e abdômen, tá bom? As antenas dos insetos têm a mesma função do tato dos seres humanos, além de servir para também captar cheiro, tá bom? Então, por isso que as formigas ficam tocando as antenas para sentir, além de sentir o cheiro, elas também conseguem uma comunicação, né? Só uma observação, né? A maioria dos insetos, como a borboleta, a abelha, barata, gafanhoto, eles têm 2 pares de asa, enquanto outros insetos como mosquito, mosca, só tem 1 par de asa, tá? Tem que ficar esperto nisso porque são detalhes bobos, mas que fazem essa diferença, tá? E alguns também só possuem asa na época de reprodução, outros não têm asa nunca, né? A traça, piolho, pulga, nunca vai ter asa, mas é classificada aí como um inseto. Sobre a respiração, ela é feita através de traqueias, que é a respiração do tipo traqueal, tá bom? Os insetos, eles são dioicos, ou seja, tem o macho e tem a fêmea. A fecundação vai ser interna, ou seja, dentro do corpo da fêmea, e a maioria vai sofrer metamorfose, não são todos não. Eu botei essa curiosidade aqui, que tem um pouquinho no livro, mas eu achei muito interessante, sobre os tipos de aparelho bucal que a gente tem nos insetos, né? A gente tem aí 4 tipos. Tem o tipo que tem aparelho bucal lambedor, sugador. A gente encontra em borboleta, mariposa. Vai estar adaptado para lamber e sugar o néctar das flores, ok? Embaixo aí eu tenho o danado do mosquito, que é classificado como picador-sugador, né? O picador-sugador, ele vai ser encontrado naqueles que vão sugar a seiva de vegetais, né? Nos percevejos, nas cigarras. E os mosquitos macho, tá? Porque o mosquito fêmea não suga sangue, ok? E o sangue de animais, já no caso da fêmea dos mosquitos. O tipo mastigador são as baratas, gafanhotos, besouros e as abelhas. A gente tem aí uma manipulação e mastigação do alimento. Em relação ao lambedor, a gente tem a mosca, aquela mosca que fica zumbindo na nossa casa, enchendo o saco, é ela mesma. É a mosca doméstica. Ela tem um aparelho bucal que vai absorver o alimento e aquela saliva que ela fica esfregando as patas, ela vai dissolver com essa secreção que ela elimina, tá certo? Bom, hoje a gente ficou só com esse conteúdo, né? Semana que vem a gente continua, vamos falar sobre mais 2 grupos de artrópodes. E é isso, galera. Até mais.